Marcos 8, e o versículo 22 em diante diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, e um milagre tremendo que foi operado na vida desse cego. Mas queremos aqui também tirar lições para a nossa vida diária, no dia a dia da nossa jornada cristã. Assim, Pai, fala com cada um nesta noite, para que todos possam voltar edificados para seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, eu quero vos falar nesta noite sobre discernimento espiritual, uma questão vital na vida do crente. Discernimento espiritual, uma questão vital na vida do crente. Meus queridos, nós estamos vivendo em uma época onde muitos crentes estão vivendo uma visão espiritual sem muito discernimento. Nós estamos em uma época em que muitos crentes estão vivendo exatamente uma visão espiritual e discernimento das coisas de Deus apenas parcial. Uma visão distorcida. Muitos estão precisando urgentemente de um novo toque do Senhor em suas vidas, para que possam ver e discernir corretamente as coisas de Deus e do seu reino aqui na terra. Todo crente, irmãos, precisa crescer. Todo crente precisa aprender, todo crente precisa se aperfeiçoar, todo crente precisa realmente ser edificado no seu dia a dia, da sua jornada espiritual. E todo crente precisa discernir e ter uma visão espiritual muito clara, muito verdadeira, para que ele possa ter sucesso na sua vida espiritual. Quando o crente, irmãos, não tem visão correta das coisas, dificilmente ele vai conseguir discernir o que é errado e o que é certo. E por isso muitos crentes fazem o que é errado pensando que é certo. E aquilo que é certo que deveria ser feito não fazem. Porque não tem uma visão clara da palavra de Deus, não tem uma visão correta das coisas celestiais, e isso vai desaguar em decisões erradas, em andar na sua jornada cristã de maneira inconvenientemente. E isso vai fazer com que muitos crentes, quando não têm a visão correta, fazem julgamentos equivocados que poderão trazer diversas consequências a si próprio e muitas vezes a outras pessoas. Eu vejo aqui, irmãos, a falta de discernimento desse cego. Havia um cego ali em Betsaida, e nós vemos que Jesus passou naquela aldeia, e o cego é trazido a Jesus. Isso me chama a atenção, que as pessoas levaram aquele cego até Jesus, e a Bíblia diz que ele foi levado a Jesus. Foram os amigos que levaram o cego até a Jesus. E eles não só levaram até Jesus, como a Bíblia diz que eles rogaram por eles clamaram, eles pediram, eles intercederam, eles rogaram para que Jesus curasse aquele cego.
Meus irmãos, quantas pessoas que não entendem corretamente a doutrina fundamental do Evangelho de Cristo e precisam de ajuda dos crentes. O povo aí fora não entende o que é o Evangelho. O Evangelho está como que obscuro para eles. E eles só poderão ser iluminados pelo poder do Evangelho se alguém levar eles até Jesus. Aquele cego foi levado a Jesus. E não só levado, porque quando eles chegaram diante de Jesus, eles rogaram, eles pediram, eles intercederam, dizendo: Jesus, cura este cego. Esse é o papel do verdadeiro crente. Esse é o papel do verdadeiro cristão. O nosso papel é levar as pessoas que estão cegas espiritualmente, levar até a Cristo. E diante de Cristo, as nossas orações, as nossas petições precisam chegar ao trono da glória, pedindo, orando, suplicando, para que essas pessoas possam ser iluminadas, tocadas pelo Senhor. Irmãos, tem pessoas que possuem algum tipo de fé, mas os seus conhecimentos são tão limitados que não conseguem desenvolver sua fé em Jesus se não forem ajudados. São pessoas que precisam ser ajudadas para que elas possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor. São pessoas que até têm fé, até creem, estão crendo em Deus, mas se não forem ajudadas, elas nunca vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quem vai ajudar essas pessoas? É você, que a verdade do Evangelho já iluminou o seu coração, já iluminou a sua mente. Porque, irmãos, a cegueira espiritual é muito mais trágica do que a cegueira física. A pior cegueira não é a física. A pior cegueira é a espiritual. E nós temos o dever, irmãos, de levar as pessoas a Cristo e de rogar para que a Cristo, para que o Espírito Santo venha sobre essas vidas, para que elas possam entender o projeto de Deus para as suas vidas, para que elas possam entender o plano da salvação para elas. E a intercessão é um dos ministérios mais valiosos que o crente pode desempenhar aqui na terra. O maior ministério que você pode desempenhar aqui na terra é interceder pelo próximo, é interceder pelas pessoas, é interceder pelos teus parentes não salvos, é interceder pelos teus amigos não salvos, é interceder pelos teus colegas, pelos teus companheiros de trabalho, de escola, pelos teus vizinhos, é interceder pelo bairro, pela rua, pela cidade, pelo país. Interceda e milagres vão acontecer, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Interceda, irmãos, é um ministério tremendo quando a igreja, quando o crente coloca-se em petição diante de Deus, rogando e pedindo em prol de alguém. Agora nós vemos, irmãos, que aconteceu algo tremendo. Jesus, quando eles rogaram, quando eles levaram aquele cego até Jesus, quando eles rogaram e pediram: Jesus, cura esse moço, cura ele. Ficaram ali rogando. A Bíblia diz que Jesus levou esse homem para fora da aldeia. Jesus levou esse homem para uma posição solitária. O levou para fora da cidade. Porque a questão da salvação, e muitas vezes do milagre, é bem assim: é você e Deus. É você e Cristo. Cristo trabalha com cada um individualmente. E ali na aldeia estava, quem sabe, cheia de gente. Jesus pegou pela mão, a Bíblia diz que Jesus levou o cego para fora da aldeia. Era o cego e Jesus. Há momentos que é assim, irmãos, é você e Jesus. É Ele querendo lapidar, é Ele querendo trabalhar, é Ele querendo agir na tua vida. Chega um momento que Jesus quer estar com você a sós. Ele quer estar comigo a sós, irmãos. Saindo um pouco do barulho, da agitação da cidade, da aldeia, da agitação das coisas, das tarefas, dos teus afazeres. E Ele quer ter um encontro contigo. E Ele pegou aquele cego e levou para fora da aldeia.
Ah, quem sabe, irmãos, Jesus está querendo levar você para um lugar onde é você e Ele, aonde você pode olhar a Cristo e ali você pode derramar a sua alma e Jesus pode falar com você. É aquele momento de intimidade, é aquele momento de abertura pessoal com Jesus, é aquele momento que é você e Jesus. Irmão, Jesus não quer fazer da nossa vida o espetáculo para apreciação da multidão. Jesus saiu fora da cidade e tocou na vida do cego. Jesus podia tocar ali dentro da aldeia, mas ali tinha muita gente. Quem sabe se Jesus tocasse ali e curasse o cego, todo mundo estaria idolatrando e fazendo, quem sabe, aquele algazarro. Jesus levou para fora da aldeia para falar e para curar aquele cego. Há momentos, irmãos, que é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ele não quer que a tua vida seja um espetáculo, não. Ele quer que você realmente tenha intimidade com Ele. Jesus deseja tocar na tua vida sem muito alarde. É você e Ele. Porém, o que Ele fizer vai mudar toda a tua história, porque o que Jesus fez na vida daquele cego mudou toda a história daquele homem. A sua história tem o antes e tem o depois, e eu quero dizer que Jesus quer te levar para um lugar onde vai ter o antes e onde vai ter o depois, porque o depois vai ser muito melhor, porque o depois você vai ver as coisas claramente, o depois vai ser Jesus na tua vida, o depois vai ser milagres para você testemunhar, o depois realmente é você ter intimidade com o Senhor, que vai dar força para você caminhar com firmeza na tua caminhada, na tua jornada espiritual. Agora nós vemos, irmãos, que Jesus usa um ritual inusitado para curar aquele cego. Isso nos mostra que Deus tem múltiplas formas de nos abençoar e nos curar. Irmãos, nós vemos que Jesus usou um método inusitado. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz de maneira clara que, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou o que ele estava vendo. É isso, Jesus cuspiu na sua mão e passou a saliva nos olhos do moço. Irmãos, sem dúvida um ritual inusitado, mas isso nos mostra que Deus tem múltiplas formas de nos abençoar. A forma de Jesus curar as pessoas tem que ser daquela maneira, não, porque aquela recebeu o batismo precisando dessa maneira, porque aquela foi curada dessa maneira. Deus não está preso a um método. Deus tem múltiplas formas de nos abençoar. Para cada um dos, por exemplo, para cada um dos 7 milagres e curas de cegos no Novo Testamento, Jesus usou para cada cura um método diferente. Isso mostra que em seu amor e sabedoria, o mestre tratou cada pessoa de forma individual e singular. Ele trata cada um de maneira soberana. A maneira que ele age na minha vida, quem sabe não vai ser a maneira que ele vai agir na tua vida. A maneira que Deus fala comigo, quem sabe não vai ser a maneira que ele fala contigo. Deus fala de diversas maneiras. Ele não está fechado na nossa mente, no nosso achismo, porque tem que ser assim, tem que ser daquela maneira. Deus opera de diversas maneiras. O vento do Espírito Santo sopra onde quer e da maneira que quer. Deus faz a obra da maneira que Ele quer, e Ele está aqui para operar na tua vida, quem sabe de uma maneira muito diferente daquilo que você imagina. E muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, porque limitamos o seu poder, porque limitamos a forma dele agir. Nós achamos que tem que ser dessa maneira, mas é a maneira dele. E saliva, para Jesus, fala de palavras, fala de boca, fala das suas palavras são vida. Irmão, Jesus cura esse homem, esse cego, mas o mesmo passa por uma situação também inusitada, porque Jesus cura esse cego e o mesmo passa a ter uma visão distorcida das pessoas, porque Jesus pergunta a ele: o que você está vendo? Ele já estava vendo alguma coisa,
Só que ele diz: olha, eu estou vendo os homens como árvores andando. O irmão já viu árvore andar? Aquele cego estava tendo uma visão totalmente distorcida. Mas, infelizmente, esta cena se repete na igreja hoje. Como, pastor? Muitos estão olhando para as pessoas como árvores. E por essa razão tem facilidades de machucar as pessoas. E por essa razão tem facilidade em fazer julgamentos errados das pessoas. Um dos maiores males no meio da igreja e da sociedade é o mau julgamento, é ver uma coisa e achar outra. Ele vê uma coisa, mas acha outra. Ele estava vendo os homens como árvore andando, irmãos. E muitas vezes na igreja tem crente vendo assim. Ele vê uma coisa, mas faz um julgamento errado das coisas que vê. E já sai falando. Esse cego saiu falando: eu estou vendo os homens como árvore andando. Irmãos, não basta enxergar. A visão tem que ser perfeita. Muitas pessoas enxergam alguma coisa sem definir direito o que realmente estão vendo. E já sai dando o veredito. Exatamente assim é o veredito das pessoas. E são exatamente aí que saem os julgamentos distorcidos. É exatamente aí que saem pessoas machucando, pessoas tendo ideias completamente distorcidas da realidade, da verdade das coisas. O crente tem que ter muito cuidado com essas conclusões precipitadas, porque aquele homem viu e já tomou uma decisão. Eu estou vendo os homens como árvore andando. Foi uma decisão precipitada, mas isso se repete hoje na igreja. Quantas visões distorcidas. Vê uma coisa e falam outra. Há uma realidade, mas ele está julgando e fazendo um julgamento totalmente distorcido da realidade. E aí joga um contra o outro, e sai pessoas machucadas, sai pessoas chorosas. Mas eu quero dizer que o Senhor está aqui para tocar novamente na tua vida. Irmãos, eu vejo aqui uma cura progressiva. Deus cura de diversas maneiras. Ele cura instantaneamente, como Ele pode curar aos poucos também. Aqui foi aos poucos. Nós vemos uma cura progressiva. Todas as demais curas de Jesus foram completas, foram imediatas e foram perfeitas. Aqui Jesus usa um método diferente, como foi um método assim, como um fator pedagógico. Jesus estava mostrando que alguns têm visão distorcida, tendo um discernimento distorcido e vago, e por isso fazem confusão e olham as pessoas como coisas, como árvores, como objetos. Jesus estava mostrando que precisamos de um segundo toque de sua parte, quando a nossa visão está confusa. E eu quero dizer, irmãos, tem muito crente que já passou o tempo de receber o segundo toque do Senhor, porque a sua visão espiritual está confusa, a sua visão espiritual está distorcida, fazem conclusões erradas da verdade, e não sabe o que seguir, não sabe se firmar na vida cristã, uma vida cristã equilibrada. Jesus estava mostrando a necessidade de nós termos pleno discernimento, porque a obra de Deus em nossa vida sempre é progressiva, irmãos. A vida do justo, a Bíblia diz, é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é isso que Deus faz, é dia a dia o Senhor vai nos aperfeiçoando. Irmãos, eu vejo pelo menos aqui que há 3 estágios na vida desse homem cego. Há 3 estágios de maneira bem definida, de maneira que nós devemos observar. O primeiro estágio é a cegueira. Todos nós, como aquele cego, estávamos também cegos.
espiritualmente. E Cristo é a luz que veio para iluminar nossa vida, nossos corações. Todo crente passa por esses 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de cegueira espiritual. Aquele homem estava cego, era uma cegueira física. É o primeiro estágio, a cegueira. Todos nós já passamos por esse estágio. O segundo estágio que eu vejo aqui nesse homem, e também acontece na nossa vida, é que aquele homem foi tocado e teve a visão parcial. A visão foi restabelecida, mas não totalmente. A visão parcial. Essa é a condição também do homem que aceita Cristo, irmãos. Começa a enxergar, mas precisa prosseguir na caminhada de fé para obter a visão certa das coisas de Deus. Porque o crente aceita Jesus, ele começa já a enxergar alguma coisa, mas não é o enxergar totalmente. Porque a vida cristã é um crescimento contínuo. Todo dia nós estamos aprendendo, todo dia tem alguma coisa a aprender. Você não pode se conformar, irmãos, apenas porque você está enxergando alguma coisa, porque você já está entendendo alguma coisa, você já está pensando que sabe tudo, não, irmãos? A nossa vida de fé é um sempre aprender, é sempre adquirindo conhecimento, porque Cristo é uma fonte inesgotável, e todo dia tem uma lição nova para a nossa vida de fé. Todo dia nós temos algo a aprender com o Senhor, aleluia. Você não pode se conformar somente com o primeiro toque. Se aquele homem se conformasse, só ficasse no primeiro toque, ele iria enxergar, mas as coisas totalmente distorcidas. Mas quando ele recebeu o segundo toque, ele começou a ver as coisas claramente. Querido irmão, deixa o Senhor tocar em você. Cada toque do Senhor vai aperfeiçoar a tua vida em Cristo. Cada toque do Senhor vai te levar a ser mais crente. Cada toque do Senhor vai te levar a ser um crente mais fiel. Deus tem algo muito mais abrangente para a tua vida. Deus não tem apenas um toque, não, irmãos. Ele tem 2 toques, Ele tem 3, Ele tem muito mais para você. Não se conforme apenas com uma gota das bênçãos do Senhor na tua vida. Eu sei que uma gota de bênção do Senhor pode fazer muito efeito, mas Deus não tem só uma gota, Ele tem um oceano para derramar na tua vida. Receba a bênção do Senhor na tua vida. O terceiro estágio que eu vejo na vida desse homem é a perfeita visão, que é produzida pelo caminhar diário com Cristo. Esse terceiro estágio foi uma visão perfeita, porque ele começou a ver, a Bíblia diz, perfeitamente. E eu quero dizer, irmãos, cada experiência que você tem com Cristo, cada toque que Cristo der na tua vida, você vai começar a ver as coisas de Deus claramente, perfeitamente, e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Um homem, irmãos, que não conseguia distinguir as coisas. Esse homem chegou num momento que ele não conseguia distinguir as coisas. A visão desse homem era muito indistinta. Quando ele recebeu o primeiro toque, ele não conseguia distinguir os homens. Ele comparou os homens com uma árvore. E eu repito novamente, assim acontece com muitos crentes que não conseguem distinguir uma doutrina bíblica correta para muitas outras que são erradas, que têm veneno, que surge no meio da jornada cristã. Irmãos, o veneno, uma alimentação venenosa, o veneno é pouca coisa, mas ele vai contaminar o alimento, contaminar o líquido. E nós vemos assim, a doutrinas erradas. Eles pegam base da doutrina correta e inserem veneno. Mas as pessoas dizem, mas pastor, mas a Bíblia, ele falou a Bíblia. Todas as heresias, eles pegam parte da Bíblia, pegam a verdade, parte da verdade, para colocar o veneno. E você precisa ter a visão correta de Deus para entender isso. Existe muita confusão na vida de alguns crentes que confundem sentimentos humanos, pensamentos próprios, sem nenhuma base bíblica,
pegam os seus achismos, aquilo que ele acha, e coloca achando que é obra do Espírito Santo. E por isso há muita confusão muitas vezes no meio da igreja, porque tem pessoas, irmãos, que têm os seus sentimentos e querem fazer dos seus sentimentos uma doutrina. Tem o seu achismo, eu acho que é assim, e quer fazer disso uma doutrina. E é por isso que existem tantas doutrinas e tantas seitas e tantas heresias. Por quê? Porque as pessoas querem fazer daquilo que eles acham, eles querem fazer uma doutrina bíblica, porque não conseguem enxergar claramente aquilo que já está escrito, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, e a sua palavra é a verdade, e não precisa ser acrescentado mais nada. Quando permitimos, irmãos, que Deus venha tocar em nossa vida, mais do que uma vez, nós começamos a ver claramente, a discernir de maneira correta todas as coisas, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Você foi chamado para ter discernimento correto, você foi chamado para andar na verdade, você foi chamado para fundamentar a tua vida na fé em Cristo Jesus, e não na fé de alguns que acham que tem que ser da maneira que eles pensam, da maneira que eles meditam. Quando esse homem foi tocado pela segunda vez, ele passou a ver claramente, nada de manchas, nada de borrões, nada de homens como árvores andando. Ele começou agora a ver perfeitamente. Oh, porque teve o segundo toque. Mas tem crente que estão vendo as coisas ainda como borrões, como manchas, como, quem sabe, como árvores andando, os homens como árvores. Meus irmãos, nada de ficar tateando. É assim também na vida espiritual. Cada toque do Senhor vem para abrir nosso entendimento, para que nenhum crente fique confuso, fique tateando, fique espiritualmente sem saber o que fazer, sem saber como seguir a Cristo. Mas o Senhor toca, e pela ação do Espírito Santo, vem o Espírito Santo na vida do crente, trazendo esclarecimento, entendimento, conhecimento, para que a tua visão venha a ser ampliada, e você possa seguir ao Senhor Jesus com firmeza na tua fé. O toque de Jesus nos leva a ter juízos corretos dos valores aqui da terra, dos valores bíblicos também. Irmãos, o toque de Jesus nos leva a ter juízos de valores exatos. O toque de Jesus, irmãos, leva o crente a ter prazer, a ter alegria em servir ao Senhor, com os seus talentos e com suas habilidades. Cada dia que você é tocado por Jesus, você tem mais prazer em servi-lo. Cada toque de Jesus te leva a ser servo, irmãos. Os toques de Jesus não te leva a envaidecer, a engrandecer-se, a achar que você é alguma coisa, a achar que você é um preferido de Jesus. Não, o toque de Jesus te leva a ser abençoado, mas cada bênção traz responsabilidade, e você vai ver que cada toque de Jesus nos leva a sermos servos bons e fiéis. Meus irmãos, cada toque de Jesus nos leva a abandonarmos tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo, de o Espírito Santo nos aperfeiçoar em Cristo, porque é isso que o Espírito Santo faz, nos aperfeiçoa em Cristo. E cada toque vai tirando os impedimentos, vai tirando o nosso eu, vai tirando os nossos achismos, e o Senhor vai nos aperfeiçoando nele. Temos maior facilidade para subjugarmos o nosso ego quando nós somos tocados por Cristo. Quando o crente é tocado por Cristo, ele tem facilidade para dizer que eu desapareça e que ele cresça na minha vida. Quando eu está muito em evidência, é porque está faltando o toque do Senhor. Está faltando o toque do Senhor. Quando é só eu, Ele quer que o eu esteja em evidência, tem que estar Ele em tudo. É eu. Não, irmãos, é Cristo na tua vida. Aleluia.
Quando nós temos o toque de Jesus na nossa vida, nós temos prazer em servir a igreja, nós temos prazer em contribuir na casa do Senhor, seja com nossos dízimos, seja com nossas ofertas, seja com nossas habilidades, seja com nossos talentos, seja com aquilo que realmente nós sabemos fazer, nós colocamos tudo à disposição do Senhor, e o Senhor vai realmente trabalhando na nossa vida, e nós vamos sendo bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, quando Deus toca profundamente em nossas vidas, nós voltamos para casa distinguindo as coisas de Deus e da sua obra aqui na terra de forma perfeita, porque quando aquele cego recebeu o segundo toque do Senhor, a Bíblia diz que ele foi para casa vendo perfeitamente, aleluia. Quando o Senhor toca na tua vida, você volta para casa diferente da maneira que você entrou aqui. Eu não sei de que maneira você adentrou aqui, mas a Bíblia diz que quando o Senhor tocou pela segunda vez, Jesus disse para ele ir para casa. E ele foi para casa, a Bíblia diz, vendo perfeitamente. Cada vez que você entra aqui na igreja, irmãos, que o Senhor te toca pela palavra, porque a palavra do Senhor toca em nossos corações, toca em nossas mentes, toca em nossos sentimentos, e a palavra de Deus vai tocando nas nossas vidas, e a gente volta para a nossa casa diferente, alegre, animado, motivado, entendendo, compreendendo as coisas de Deus. Irmãos, é uma tragédia, grave isso, é uma tragédia sair de um culto sem que a visão esteja correta. Não saia da igreja, não saia do templo, não saia do culto com a tua visão distorcida das coisas de Deus e daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não, irmãos, voltar para casa com a visão embaçada, voltar para casa levando dúvidas na sua alma, no seu coração, voltar para casa com frieza, com decepção, com frustração, com tua fé abalada, sem motivação. Não, o Senhor toca pela sua palavra, para que você não volte com a tua fé embaçada, não volte com a tua visão embaçada, não, irmãos, mas você precisa voltar para casa sem dúvidas, sem frieza, sem frustração, sabendo que o Senhor tem tocado na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus mandou o ex-cego para casa somente depois que o mesmo estava vendo corretamente. Depois que ele começou a ver corretamente as coisas, foi que Jesus mandou ele para casa. Então, irmãos, não volte com dúvida para a sua casa, mas aqui você está aos pés do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está aqui trabalhando para tirar as dúvidas do teu coração. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, é que Jesus disse ao cego, depois de haver curado, Jesus disse aí no final do versículo que nós lemos, diz, não entres na aldeia, não entre na aldeia. Mas o que isso tem a ver? Ele saiu da aldeia, era ali que ele estava, era ali que ele vivia, embora a casa dele não era ali. Essa palavra de Jesus nos lembra de que uma vez que nós recebemos o seu toque de cura, que os nossos olhos são abertos para a vida, não devemos voltar para onde viemos. Porque ele vivia naquela aldeia, ali todos conheciam, ali ele tinha seus colegas, ali ele tinha o lugar onde ele pedia esmola, tinha o lugar onde ele vivia pedindo ajuda, aonde tinha, quem sabe, seus colegas que se reuniam para contar casos e casos. Mas Jesus disse, agora vai para a tua casa e não entres na aldeia. Temos que seguir adiante, não podemos retroceder para os velhos hábitos, para o pecado, para a velha vida, para as velhas amizades, que sempre são uma constante tentação para que a pessoa volte para o mundo. E Jesus trabalhou na vida, disse, não entre na aldeia, porque lá na aldeia ele poderia, quem sabe, querer ficar mendigando ainda, embora agora já estava vendo. Na aldeia tinha aqueles amigos, quem sabe, de rodinha, né? De ficar ali, e agora não entre na aldeia. Irmãos, quando Jesus toca em nossa vida, Ele toca para você não retroceder,
para você não voltar para as paixões mundanas. Vida cristã bem-sucedida não permite retrocessos, irmãos. Não, se retroceder, a Bíblia diz: nele não se compraz a minha alma. Assim diz o Senhor. Você não pode retroceder depois de curado, depois de abençoado, depois de restaurado, depois de cheio da graça. Você não pode voltar para a tua aldeia. E quem sabe tem uma aldeia que poderá impedir a tua bênção, e você tem que abandonar essa aldeia. Quantos que depois de serem transformados, depois de serem tocados poderosamente por Cristo, depois de serem edificados pelo Senhor, voltam a estaca zero, porque não deixa a sua aldeia para trás. Essa aldeia pode representar muita coisa na tua vida. Na vida daquele cego, Jesus percebeu que aquela aldeia iria impedir ele de ser um crente fiel, iria impedir alguma coisa na vida dele. E Jesus disse: não entre na aldeia, não entre. Irmãos, porque ele iria voltar para o lado onde estavam os pecadores. Lá estava cheio de pecadores. Lá estava cheio de pessoas escarnecedores. Lá estava cheio de pessoas apenas querendo ver o que iria acontecer. Há muitas pessoas na aldeia, e você muitas vezes tem que renunciar a essa aldeia, irmãos. Essa aldeia pode representar alguma coisa que, se você não renunciar, poderá amarrar você, irmãos, de ter um crescimento espiritual. Muitos naqueles dias, como hoje, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma visão a respeito de Cristo, irmãos. Quantas pessoas aí fora que não tem nenhum conhecimento de Cristo. E nós vemos que o povo é assim, irmãos. O povo sem Cristo, o povo sem Bíblia, não tem discernimento de quem é Jesus. E por isso, uma feita, Jesus perguntou: vem cá, que dizem os homens o que eu sou? Porque os homens tinham visão distorcida do que era Jesus. O povo não tinha nenhuma visão, irmãos, de quem era Jesus, qual era a sua identidade, quais eram os seus atributos, quais eram as suas obras. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Irmãos, a vida de crescimento do verdadeiro cristão depende do que o mesmo conhece de Cristo. E como crente, irmãos, nós temos que ter pelo menos um conhecimento básico acerca de Cristo. Quem é Jesus na tua vida? O que você entende de Jesus? O que é Jesus para você? Você precisa ter um discernimento. Irmãos, o povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Quando Jesus perguntou: o que diz o povo que eu sou? Uns pensavam que era João Batista. É João Batista. Outros achavam que era o profeta Elias. E outros achavam que era apenas um grande profeta. Irmãos, hoje não tem sido muito diferente daqueles dias de Jesus, que Jesus palmilhou aqui na terra, pois eu vejo que hoje muitos dizem também a mesma coisa. Um diz que Jesus apenas um profeta, outros dizem que Jesus foi um grande homem que veio sobre essa terra. Uns creem, outros duvidam, e ainda tem aqueles que criticam e blasfemam. E tem pessoas que blasfemam tanto, irmãos. Tem pessoas que colocam Jesus como um homem mortal, como um adúltero. Tem pessoas que dizem que Jesus casou com Maria Madalena e teve filhos com Maria Madalena, como aquele código da Vinci. Então nós vemos, irmãos, que tem pessoas que têm visão distorcida do que é Jesus. Mas porque eles não foram tocados pelo Senhor. Mas você foi tocado pelo Senhor. A tua visão não pode ser distorcida. A tua visão não pode ser distorcida. A tua visão tem que glorificar a Deus. Quem é Jesus? Você tem esse discernimento? Você consegue perceber quem é Jesus na tua vida? O povo está perdido nessa
questão crucial da vida, irmãos. A multidão tinha apenas opiniões acerca de Jesus, mas eles não tinham convicção. Mas você foi lavado pelo sangue de Cristo. Você não tem que ter opiniões, você tem que ter convicção do que é Jesus na tua vida. O povo tinha uma opinião distorcida de Jesus, pois via apenas como um grande mensageiro de Deus, ou quem sabe apenas um milagreiro, não o próprio Deus encarnado. Havia muitas opiniões entre o povo, mas a verdadeira eles não tinham. E hoje essa história se repete, irmãos. Se você não souber com clareza quem é Jesus, você não vai receber o toque dele, irmãos. Você estará perdido na questão mais importante da vida, e isso te levará a consequências eternas. Se você não discernir claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Você precisa saber quem é Jesus e saber que ele está agindo na tua vida. O cristianismo, irmão, é muito mais do que um conjunto de doutrinas. O ser cristão é muito mais do que você obedecer algumas normas bíblicas. O ser cristão, irmãos, é você relacionar-se com a pessoa bendita de Jesus Cristo. É você ter comunhão, é você ter intimidade com Jesus Cristo. Ser cristão é você deixar Jesus ser o centro da tua vida, ser o eixo, a base, o alvo, o fundamento, a fonte da tua vida. Ser cristão é ter intimidade com o Criador dos céus e da terra. Temos que ter a visão e o discernimento que Jesus é a fonte de onde procede todas as bênçãos. Nesse tempo do fim, irmãos, a igreja precisa suplicar a Deus para que possamos obter discernimento de todas as coisas. Deixa Deus tocar na tua vida, irmãos, e nas tuas orações diz: Deus, toca na minha visão, para que eu venha ter discernimento, para que eu possa ver todas as coisas claramente, porque muitos são levados por todos os ventos e doutrinas que surgem por aí, irmãos, e todo dia surge alguma coisa nova e algumas besteiras, e os crentes acreditam em quase tudo. Todo dia tem pessoas endemoniadas colocando coisas na internet, Facebook, Twitter, e tem crente acreditando, irmãos, como aquilo é a verdade. E muitos estão se desviando, muitos estão se escandalizando, porque não têm a sua visão focada em Cristo, irmãos. Quantas pessoas estão com visão distorcida? Irmãos, tem pessoas que estão tendo visão distorcida de igreja. Não sabe o que é igreja. A visão está distorcida da igreja. Tem pessoas que têm visão totalmente distorcida do que é ser pastor. E tem julgamentos dos mais profanos sobre pastor. Eu até creio que infelizmente existem maus pastores, né? Nós vivemos hoje no nosso Brasil, pessoas que se fazem pastores e vivem escandalizando, e por causa desses maus pastores, eles jogam lama em todos eles. Todos caem na mesma malha, no julgamento das pessoas, mas são julgamentos errados, distorcidos da verdade, porque ser pastor é uma tarefa sublime. Ser pastor é cuidar das ovelhas, ser pastor é gostar das ovelhas, ser pastor é ser o guia das ovelhas. Tem pessoas que estão com as ideias totalmente distorcidas do que é dizimar, do que é ofertar. E há quantas chacotas, quantas coisas a esse respeito. Tem pessoas que têm a ideia totalmente distorcida do que é servir a igreja, o que é servir a Cristo, o que é ser um canal de bênção. Mas o Senhor vem para tocar e para tirar essa distorção. O Senhor vem para tocar na nossa vida, e deixa Ele tocar na tua vida, para que você tenha realmente um olhar, uma visão clara, perfeita de todas essas coisas. Tem pessoas, irmãos, que são enganadas e ficam a acreditar em mentiras que surgem por aí, irmãos.
Ah, meus irmãos, quanta falta de visão, quanta falta de discernimento no meio do povo de Deus, mas o Senhor está falando contigo e Ele quer tocar na tua vida. Quantas pessoas estão com a sua visão embaçada? E tem pessoas que já não acreditam mais em nada, irmãos, porque não estão vendo mais nada, porque a sua visão está embaçada. Mas eu quero dizer que Jesus continua tocando ainda. Ele continua tocando nas vidas. Ele continua tocando nos corações das pessoas. Deixa eu pular um ponto aqui, porque a hora está passando. Jesus, irmãos, quer tocar em você novamente. E aqui eu vou terminar. Eu tenho convicção, irmãos, que Jesus quer tocar em nossa vida muitas vezes. Muitos param no primeiro toque. Se contentam em viver de forma limitada e vivem uma vida muito aquém do que Deus tem prometido para a sua igreja. Você não pode viver uma vida aquém daquilo que Deus projetou para você. Deus tem algo tremendo na tua vida. A bem da verdade, irmãos, quanto mais o Senhor nos tocar, mais profundo e melhor será a nossa visão. E assim teremos discernimento das coisas celestiais e espirituais. O Senhor continua tocando nas vidas. E Ele está aqui para tocar na tua vida. Precisamos estar bem conscientes que precisamos mais da graça. Precisamos estarmos mais sedentos de Deus, irmãos. Isso na nossa caminhada de fé. Que você possa, nas suas orações, dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. E cada vez que você querer mais dEle, Ele vai tocar na tua vida. Ele vai tocar na tua vida. O Senhor sempre vai nos tocar novamente, irmãos, quando reconhecemos que precisamos mais dEle. E muitas vezes temos que ser sinceros, irmãos, reconhecer que a nossa visão está confusa, está fraca, está deficiente. Aquele cego teve a coragem. Quando Jesus perguntou: o que você está vendo? Ele disse: olha, estou vendo os homens como árvore, andando ainda. Ele foi sincero. A visão dele estava fraca, estava distorcida. Mas ele falou. Irmãos, e Jesus pergunta: como está a tua visão? O Espírito Santo está falando ao seu coração. Como está a tua visão na igreja? Jesus perguntou para o cego: o que você está vendo? Está vendo alguma coisa? E o cego foi verdadeiro. Ele falou para o mestre o que ele estava vendo. Então Jesus tocou outra vez, para ele ver claramente. Irmãos, o que você está vendo? O que você está vendo? Está glorificando a Deus? Ou você está vendo as coisas distorcidas? Será que tudo ainda está confuso na tua vida com Deus? Se está confuso, o Senhor está aqui para tocar. E Ele quer tocar na tua vida quantas vezes for necessário. Eu quero dizer, irmãos, que toda a nossa adoração, toda a nossa busca deve ser voltada para a possibilidade de que Deus venha nos surpreender com o seu toque sublime, com o seu toque maravilhoso, com a operação de Deus na nossa vida. Deixa Ele tocar na tua vida. Ao chegarmos aqui, ao virmos para o culto, irmãos, precisamos estar em cada culto, em cada reunião, com um sentimento de expectativa, como alguma coisa vai acontecer. Deus vai tocar na minha vida. Se você sempre vir para a igreja com essa expectativa: eu vou à igreja porque eu quero que Deus toque na minha vida, Ele vai tocar, e você vai sair renovado, e você vai sair abençoado, e você vai sair mudado. Temos que crer que o Senhor sempre vai tocar mais uma vez em nossa vida, para que possamos ter novas experiências com Ele, porque Deus é um Deus de coisas novas, e todo dia Ele tem algo novo para a tua vida, todo dia Ele tem algo dos céus para você. Um novo toque sempre vai aperfeiçoar, irmãos, a nossa visão e o nosso relacionamento com Cristo. Então, irmãos, não tenha medo, deixa o Senhor tocar mais uma vez em você. Um novo toque do Senhor vai encher você do seu Santo Espírito, irmãos. Um novo toque do Senhor vai fazer você um crente mais abençoado. Um novo toque de Cristo na tua vida vai fazer você um crente mais motivado. Um novo toque do Senhor na tua vida vai fazer você ter mais experiência. E a tua busca
Quem sabe, como um sedento buscando ao Senhor, sempre vai ser satisfeito em Cristo. Eu creio, irmãos, que Jesus fez esse milagre aqui desse cego em 2 etapas, para nos ensinar que o seu agir em nossa vida é constantemente um toque de mudanças na nossa vida. Jesus poderia curar aquele cego de uma vez só. Ele curou em 2 etapas, para dizer que a ação dele na nossa vida, muitas vezes é por etapas. Hoje ele faz uma coisa, outra vez ele faz outra. Até porque, irmãos, é impossível acontecer tudo que Deus quer realizar em nossa vida de uma vez só. Nós não aguentamos. Nós não temos como esse corpo mortal receber todas as bênçãos de uma vez só, irmãos. Não tem como. Então é por isso que você sempre vem à igreja, é por isso que sempre você vem no culto, e cada culto há algo novo de Deus na tua vida, porque não tem como Deus derramar tudo de uma vez só, porque as pessoas não aguentam. Eu já vi pessoas tomadas com tanto poder, com tanta graça, que dizem: eu não estou aguentando, Senhor, chega que eu não estou aguentando. As pessoas não aguentam todo o poder de Deus, e por isso, irmãos, Deus vai fazendo em etapas na nossa vida. Ah, meu querido, mas que você possa estar aberto para o impossível do Senhor acontecer na tua vida. Cada dia é um novo toque do Senhor, nos aperfeiçoando, nos lapidando. É o Senhor trabalhando na nossa estrutura, é o Senhor trabalhando no nosso temperamento, é o Senhor trabalhando no nosso caráter. Não pense, irmãos, porque Deus te tocou profundamente hoje, que amanhã você não precisará mais ser tocado pelo Mestre. Não, irmãos, cada dia uma história, e cada dia um novo toque do Senhor na tua vida. As experiências do ontem foram muito boas, mas o crente não pode ficar apenas com a experiência do ontem. Hoje ele precisa de uma nova experiência, e amanhã outra. Não tem uma visão parcial, irmãos. Eu termino dizendo, em nome de Jesus, não tenha uma visão parcial daquilo que Deus tem para você. Deixa Deus surpreender você, assim como Jesus surpreendeu aquele cego, tocando nos seus olhos, para que ele pudesse ter uma visão ampla, correta, perfeita, profunda. Deixa Deus tocar na tua vida, e você terá uma visão correta, ampla das coisas de Deus, e Deus vai te abençoar muitíssimo, aleluia. E você vai compreender, e você vai entender as coisas celestiais, e você vai entender mais de Bíblia, e você vai entender mais de igreja, e você vai se apaixonar mais por Cristo e pela sua obra aqui na terra, aleluia. Deixa Deus tocar na tua vida. Ficamos em pé nesse momento. Churrikamar alashande rikamai. Churrikamar alashande rikamai. Meus irmãos, chegou o momento que o Senhor quer tocar na tua vida de maneira mais profunda. Ele quer tocar na tua vida. Ele quer trabalhar na tua vida, irmãos. Se tu não deixar o Senhor tocar na tua vida, Ele vai tocar em outro. Sempre o Senhor vai tocar em alguém. Mas por que esse alguém não pode ser você? E quem de nós podemos bater no peito e dizer: eu não preciso mais ser tocado pelo Senhor? Não, irmãos. Todo dia a minha alma clama: Senhor, toca na minha vida, Senhor. Toca na minha vida. Amplie minha visão espiritual. Amplie meu conhecimento, minha intimidade contigo. Eu quero mais de ti, Senhor. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar sempre em você, irmãos. E você vai ser um crente mais perfeito, mais abençoado, mais alicerçado. E você vai ser um crente mais abençoado. Deixa Deus tocar na tua vida. E ouça bem a recomendação: e não entres na aldeia. Deixa Deus tocar na tua vida e não volte para a aldeia. Não volte de onde saiu. Jesus tirou ele da aldeia e disse: não volte para lá. Tem lugar que você não pode voltar, irmãos, porque se você voltar, a tua fé
vai minguar, a tua fé vai ser abalada, a tua fé vai ser achatada, a tua fé vai ser tirada, a tua fé vai ser maculada. Isso quer dizer que Deus faz algumas coisas da tua vida e você tem que renunciar a algumas coisas, tem que renunciar muitas vezes a alguns amigos, tem que renunciar a alguns lugares, para que realmente Deus possa continuar agindo na tua vida. Jesus foi muito claro: não entre na aldeia. Meu irmão, por que nós não dobrarmos os joelhos e dizer: Senhor, toque na minha vida mais uma vez? Vamos orar uns 10 minutos, irmãos. Aleluia. Dobre seus joelhos. Se não puder dobrar os joelhos sentado mesmo ou em pé, vamos dizer: Senhor, toca na minha vida, Senhor.